Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Quixaba, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Tua alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és, meu rei, minha
alegria muito grande e estar com vocês aqui, um privilégio. E aí vem eu e minha esposa, a Nilzete, faz 42 anos de casado e nós sempre andamos junto. Cada lugar que me convida, eu falo, se ela for eu vou, se ela não for eu não posso ir. Então nós sempre juntos, acho que só alguns cultos de homem que realmente ela não vai. Mas nos demais sempre ela está junto comigo. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque foi através da vida dela que eu conheci Jesus. Faz 42 anos que eu conheci Jesus. Eu aceitei Jesus exatamente no dia do meu casamento. A hora que o pastor estava ministrando, ela era cristã e eu não era ainda. Eu esqueci a noiva, eu esqueci os padrinhos, eu esqueci da festa. E naquele momento eu abracei o noivo e nunca larguei mais. 42 anos com Cristo, servindo o Senhor. E tenho vivido algumas experiências extraordinárias da parte do Senhor. E é uma alegria estar aqui. São promessas que Deus tinha falado conosco, de nos levar em muitos lugares. E eu creio que aqui estava na agenda do Senhor eu estar com vocês aqui. E a gente quer compartilhar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem feito no meu espírito, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família. E também esse livro que eu semeei na vida desses pastores maravilhosos, né, o Alexandre e a pastora Valéria. É Valéria, né? É o nome da minha irmã mais velha, nunca vou esquecer mais seu nome. Então, algo que eu sempre passava pregando em vários lugares, e era uma cobrança muito grande. Pastor, você precisa escrever, precisa deixar registrado isso aí. Se você partir, o que o povo vai? E aí a Bíblia diz que nós temos que ser testemunha. E aí eu comecei a escrever. Aí eu escrevi esses 3 livros, Nos Passos de Jesus, que é um livro que eu falo bastante da minha biografia, aonde que tudo começou. Tem muitos testemunhos que vai impactar a sua vida. Eu sempre falo assim, compre, mas me prometa não chorar quando você ler esse livro, Nos Passos de Jesus. Depois eu escrevi Sempre Jesus, Jesus para sempre, que é os logos que eu sempre falo na nossa ministração. Também é muito testemunho e muita experiência com Deus. E o Homem Espiritual, que fala sobre a 4ª dimensão. É um livro que eu escrevi e aprendendo também junto com o pastor Pio, né? Como que você materializa aquilo que está na 4ª dimensão, na 3ª dimensão? Como que eu consigo vivenciar os milagres, os sinais, as maravilhas, as curas? Às vezes as pessoas, Deus usa o pastor em cura, mas na realidade o Espírito Santo é Ele que faz, Ele é um clínico geral. Eu ministro para muitos empresários, já vi Deus restaurando, transformando, prosperando de uma maneira extraordinária com empresário. Na área de finanças, em todas as áreas, aquilo que você crê, aquilo que você prega, aquilo que você recebe, Deus manifesta. E eu vim aqui para compartilhar um texto da palavra do Senhor dentro desse tema, até que Ele venha. E eu quero que você receba no teu espírito, no teu coração, essa mensagem. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, diz assim: Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo por espaço de 40 dias, ele falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com ele, ordenou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, até que esperasse a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Até aí. Pai, obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, por cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Pai, a tua palavra é rica, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é tremenda. Por isso, Senhor, jamais permita de nós empobrecer a tua palavra.
que o Espírito Santo do Senhor tenha toda a liberdade para ministrar conosco aqui, Senhor, nessa conferência, nesses dias que nós estaremos aqui. Pai, eu reconheço que de mim mesmo não tenho nada para oferecer aos teus filhos. Somente a Ti, Senhor, pode fazer alguma coisa. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Vem, Senhor, e manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas. E nesse momento, Pai, nós entramos em guerra espiritual. Eu estou dando uma ordem às trevas, Satanás e seus demônios, todo e qualquer espírito contrário, que bate retirada agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e nunca mais volte. Se porventura existe alguma área de algumas pessoas que o inimigo estava amarrando, prendendo, eu estou te dando uma ordem, solta agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e nunca mais volte. Espírito de Deus, Pai, nesse momento eu declaro os céus abertos, e a presença do Senhor aqui, ó Pai. Pai, da ordem de teus anjos também, porque eu sei que eles estão aqui, ó Pai, para estar ministrando, segundo aquilo a Tua palavra, que os Teus filhos foram recebendo, que o poder do Senhor, o favor do Senhor, a graça do Senhor, se manifeste na vida de cada um de nós. É que eu te peço, e que Teu nome seja glorificado, através dessa palavra, através dos testemunhos, através de tudo que o Senhor tem para fazer aqui nessa noite. É que eu te peço, te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto aqui que nós, como toda a palavra de Deus, quanto mais você lê, você vasculha a palavra, nós encontramos verdadeiras pepitas, riqueza para nossas vidas. Nós vemos aqui quando Jesus, sabemos que a igreja nasceu em Jerusalém, após o Pentecoste, e depois da ascensão de Cristo, Jesus ficou aparecendo, se manifestando durante 40 dias, conversando, falando, ensinando, preparando os discípulos para a sua subida. Quando ele sobe, depois nós sabemos que ele deu uma ordem para que ficasse ali em Jerusalém, até que ele enviasse o Espírito Santo. E o texto que o nosso irmão leu aqui, que da mesma forma que os discípulos viram Jesus subindo, eles também, a igreja do Senhor viria também, para que ele viesse buscar a sua noiva, a sua igreja, ou seja, eu e você. Enquanto isso não acontece, nós precisamos entendermos aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Esse texto diz assim, o versículo 1, e fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Vejamos aqui que Jesus começa o seu ministério como? Primeiramente, Jesus começa fazendo e também ensinando. Então tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque o Senhor nos deu toda a ferramenta. Nós recebemos o poder do Pai, nós recebemos a autoridade de Jesus, nós temos a habilidade do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós temos a palavra da vida, a palavra que liberta, a palavra que edifica, a palavra que fortalece, a palavra que gera fé no nosso coração, a palavra viva e eficaz. Nós temos os dons do Espírito que Ele distribuiu para cada um de nós. Nós temos os talentos que o Senhor capacitou, depositou na vida de cada um de nós. Para que Deus fez todas essas coisas? Por que nós temos toda essa palavra? Por quê? Para que eu e você possamos continuar a manifestando o poder de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra do Senhor fala em Romanos 8:11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de nós e há de vivificar o nosso corpo mortal. E o mesmo Espírito, quando eu entendi essas coisas, quando eu compreendi essas coisas, eu comecei a viver. Eu digo, Deus, eu não quero somente ter conhecimento, mas eu quero viver a prática da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa. Se o Senhor me chamou, se o Senhor me escolheu, a cada um de nós é porque o Senhor tem algo grande para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Isso que Jesus, Ele começa o seu ministério, Ele fazendo e ensinando. Tudo que Ele começa a fazer foi através do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita dentro de você. O mesmo Espírito Santo que se manifesta dentro de cada um de nós.
Eu mesmo. Quando nós vemos aqui Lucas escrevendo no capítulo 10, 38, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O mesmo Espírito Santo, ele habita, ele está em nós também. Todos nós que recebemos Jesus, nós recebemos o selo, nós recebemos o penhor do Espírito de Deus. Então, a partir desse momento, nós somos ser espiritual, que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Agora, não existe mais uma forma de nós dizer, mas eu não consigo, porque o Espírito de Deus, ele está em nós. E Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo com poder e andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A mesma coisa, você crê que Deus é com você? O mesmo poder está sobre a sua vida. A Bíblia diz que os sinais eles seguirão aqueles que creem. Então nós sabemos que o poder de Deus está sobre todos nós. Então todos os milagres que Jesus fez, nós entendemos que ele fez falando. Todos os milagres. Quando você lê, esse tempo eu estava orando e falando, Deus, mas tem a mulher que Jesus, que tocou nas vestes de Jesus, essa Jesus não falou. E aí o Espírito Santo falou, mas ela tocou quem? Tocou na palavra. Jesus é a palavra, tocou na palavra e ela foi curada do fluxo de sangue. Então, aonde que nós estivermos, por quê? Nós temos aprendido com o nosso pastor Pio, né, que é importante de nós dizermos, primeiramente nós cremos, nós recebemos, nós declaramos a palavra e nós temos que aprender a desfrutar da palavra de Deus. Muitas vezes você crê, a Bíblia diz que até os demônios creem, o diabo crê também. Mas nós precisamos receber essa palavra e nós precisamos dar som a essa palavra. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. E a hora que você dar som à palavra, aí você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. E nós precisamos ter essa consciência, saber que o Espírito Santo opera através das nossas vidas. Eu lembro que fui pregar numa cidade por nome de Sengés, no Paraná. E aí eu cheguei lá, eu não conhecia o pastor, ele me viu ministrando no retiro da Comunhão Quixaba, lá de Itararé. Na época fui pregar lá. E aí era num acampamento da igreja presbiteriana que nós estávamos lá. E aí o pastor da igreja, ele me convidou para pregar depois de uma data, agendei no próximo ano com eles. Aí ele era um casal novo, de pastores, o filho mais velho tinha 3 anos, o outro 7 meses. Quando eu cheguei na casa do pastor, que nós tínhamos agendado com a Nilzete, aí a irmã tinha preparado uma mesa farta, aleluia, glória a Deus, né? Então tem um protocolo, né? Aí nós chegamos, ela tinha preparado uma mesa ali e tal. Aí eu falei, irmã, dá licença, vou lavar minhas mãos aqui, dá uma de fariseu, mas vou lavar a mão para comer aqui e tal. Ela falou, tudo bem. Quando eu olhei no espelho do banheiro, estava lavando a mão ali, o Espírito Santo falou comigo, diga para minha filha fazer um pedido para você, e o que ela pedir, você ora e eu vou fazer. Quando Deus falou aquilo comigo, eu falei, Deus, o Senhor nunca falou isso comigo, fazer um pedido para o que eu quisesse. Falou comigo, o Senhor nunca falou isso. Mas tudo bem, eu vou obedecer, né? Eu vim aqui para servir. Aí tal, a irmãzinha estava para lá e para cá. Eu falei, irmã, a hora que eu estava lavando a mão, olhei no espelho, o Espírito Santo falou comigo. Ela olhou para mim, o que, pastor? Disse que é para você fazer um pedido, o que você pedir, eu vou orar e Deus vai fazer. Pastor, mas não dá para ser mais de um? Eu digo, um eu garanto, o resto é por tua conta. Aí ela falando comigo, aí ela começou a chorar. Falei, que foi, irmã? Um pedido, aproveite. Ela falou, olha, pastor, eu tenho o Esdra e eu tenho o Natan. O Esdra tem 3 anos, o Natan alérgico do leite, do ovo, tudo. Para que a gente não pode ir num restaurante, não pode comprar um iogurte aqui e tal, nós temos que levar o Esdra no outro lugar para ele tomar um chocolate, fazer isso, tal. E o Natan, a gente já quase perdeu ele. Nós não sabia, se tiver no pão, qualquer coisa, ele fica mal, alergia, dá vômito e tal. Eu quero a cura do meu filho.
Aí eu falei, tudo bem então. Eu falei, nem vou orar agora, deixa eu ministrar. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Aí na segunda-feira eu ministrei sábado, à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Segunda-feira eu orei pelo Natan. Eu falei, pode dar o leite para ele, pode dar ovos para ele. E eles ficaram ali uns 15 dias. E não conseguiu dar, porque eles sabiam da gravidade que acontecia quando aquela criança tomava. E aí lá na igreja, todos os irmãos testemunhando, olha, Deus fez isso comigo e tal. Tinha uma mulher de um fazendeiro lá que ela atrofiada, fazia anos, 18 anos, toda atrofiada, teve um reumatismo, os dedos dela tortos, os braços, os pés, tudo. Aí eu tinha ido orar por ela. Esse fazendeiro, ele dava 2 bois, cada vez que a igreja católica fazia uma festa, ele dava 2 bois, ele é criador de boi de corte, né? E aí ele tinha aquela certeza, se ele oferecesse ali para os padres, para a igreja, Deus ia curar a esposa dele. E fazia 18 anos, e aí eu fui lá e orei por ela. Quando eu orei, começou a estralar todos os nervos dos músculos dela. Eu conto nesse livro Os Passos para Jesus, tirei a foto deles, né, esse primeiro livro que eu escrevi. E aí ela foi curada. Foi curada à noite, estava na igreja, a família todos aceitaram Jesus. E o casal de pastores ficaram relutando dentro dele, vários irmãos testemunhando, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E os pastores da igreja, os anjos, eles não tinham fé para dar leite pro Natan. Passou uns 15 dias, me ligou, pastor Isaor, você não acredita? Eu digo, acredito. Nós compramos o leite agora essa semana. Nós fomos lá numa fazenda, pegamos um leite cru, né, um leite não fervido. Passamos no mercado, pegamos uma de caixinha, pegamos um de pacote, misturamos, colocamos chocolate, demos pro Natan e ficamos esperando o baque. 15 minutos, 20 minutos e já começava a reagir no corpo dele. E aí passou uma hora, pastor, isso foi de manhã, agora à tarde, estou ligando para você. Eu digo, meu Deus, que falta de fé. 15 dias. Falei, gente. Aí o menino foi curado. Porque Deus é fiel à sua palavra. Então Jesus, ele ensinava e Jesus, ele fazia. Eu quero declarar para você que você vai ensinar e que você vai fazer também. Que os milagres que Deus quer fazer na minha vida, aquilo que Deus tem feito, que o Senhor possa fazer muito mais na sua vida. Porque um dia o Senhor me impactou no meu coração, lendo Atos 1:8, aonde que diz Jesus falando, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu fiquei olhando para essa palavra e eu sempre preguei, Jesus caminhou por cima das águas, e a verdade, Jesus multiplicou os pães, e a verdade, Jesus curou os paralíticos, é verdade, e eu pregava isso, eu pregava aquilo, e Jesus fez isso, e Jesus curou os leprosos, cego, e eu creio. E um dia o Senhor falou, Isaor, você não pode ser testemunha disso aí. Falei, como não? Está escrito? Falou, não. Você estava lá, você viu? Você crê? Digo, claro. Mas testemunha aquilo que você vê, aquilo que você contempla, aquilo que você visualiza. Eu falei, Deus, só que o Espírito Santo é muito educado. Eu não falo, não, oreiudo, é assim. Eu falo, filho, falta de sabedoria. É assim com o Espírito Santo, né? Você não, é oreiudo, não é isso, é isso que... É filho, falta de sabedoria. Você não pode, porque você estava lá, digo, não, mas está escrito, está escrito. Aconteceu com Jesus, eles testemunharam, mas você não pode ser testemunha. Mas a tua palavra diz que nós temos, sim, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, não é o mesmo Espírito que está sobre você? Então comece a manifestar os milagres. Agora se você perguntar para mim, pastor, já viu o paralítico andar? Já viu o cego ver? Já viu o surdo? Já. Você já viu o morto ressuscitar? Já. Você já viu Deus restaurou o empresário? Já. Pessoas de cadeira de roda? Já. Eu fui pregar lá no Bacaxiri, em Curitiba, estava uma fila, uma igreja mais ou menos do tamanho da de vocês aqui. E aí veio uma senhora na cadeira, assim, aquele dia eu me assustei, porque eu estava orando, quando eu coloquei a mão no ombro dela, perguntei, o que a irmã quer que ora? A mulher deu um salto da cadeira e saiu caminhando. Digo, meu Deus, eu nem orei. Mas a Bíblia diz que é só para colocar a mão, não é isso que nós aprendemos com o pastor Pio?
Só que vocês vão ficar meia hora na minha frente, quer que eu coloque a mão e tal. Não, é só você declarar. E aí nós temos visto, o Senhor falou, é isso que eu quero da minha igreja, você seja minha testemunha. Que você possa chegar, compartilhar e contar aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Dos milagres, dos sinais, das maravilhas. Eu estava o ano passado lá em Birmingham, na Inglaterra. E aí eu não sabia, eu estava ministrando. E aí tinha uma mulher que era feiticeira, foi do Rio de Janeiro, foi para lá abrir um trabalho. Tinha até um trailer que dava trabalho, fazia o trabalho dentro, ia no domicílio com motorista e tal. E aquela mulher, ela ungiu um menino dela de 7 anos para servir as trevas. E colocou os colar nele, tudo aquelas coisas. E aí, ela começou a se queixar, tem uma irmã lá que tem uma clínica de estética. E de repente, ela foi lá fazer todo o procedimento, as limpezas de pele e tal. Era uma mulher que trabalhava nas trevas, mas muito chique. E aí a irmã, ela falou, olha, meu filho está sofrendo uns ataques assim, tal, no espiritual, acontecendo isso. Ela falou, olha, está vindo um pastor do Brasil aqui para a Inglaterra, por que você não vai lá levar seu filho? E essa irmã é hiper evangelista. Aí ela falou assim, não, mas eu nunca entrei numa igreja cristã. Eu tenho outro segmento, eu tenho outras coisas. Eu sou fulano de tal. Eu abri tantos lugares lá no Brasil e eu vim para cá. E aqui eu abri, estou muito bem e tal, mas só que o meu filho está sendo muito atacado. Eu consagrei ele para ser igual eu sou. Falou, não. Você vai chegar lá, você não gosta de batuque, não gosta, não, eu gosto, não, então lá vai ter batuque, tem bateria, tem os irmãos que tocam, você não gosta disso aqui, gosto, você não gosta de dar uma dança, gosto disso aí, nós fazemos direto. Então lá você vai ver, lá vai ter os pessoal do batuque, vão tocar lá tal, e aí vai tocar uns cânticos que você toca, não, isso eu gosto. E aí você vai ouvir lá, vai subir, esse pastor vai trazer uma reflexão para vocês, para nós lá e tal, depois você leva o menino e ele ora, e tudo bem. Ela falou, mas eu não posso ir. Eu tenho 39, eu sirvo desde os 13 anos. Só que ela foi de curiosa, porque o filho, a mãe, né, por mais que ela servia nas trevas, mas o coração de uma mãe. Só que ela não levou o menino. Ela veio só espiar. E ela sentou na minha direita, mais ou menos no meio aqui. Aí teve o batuque, né, os irmãos tocando e tal. E eles não falaram nada para mim, né? E aí eu subi ministrar. Aí eu comecei a contar, falar um pouquinho das coisas de Deus, testemunhando das maravilhas. E as entidades falam, sai daí, aí não é teu lugar, quem que mandou você vir aqui? Por que você está aqui? Sai daí. E a palavra foi adentrando no coração dela, ela foi recebendo, ela falou, depois ouviu o testemunho dela, falou que muito tempo não sabia o que chorar, coração dela duro, tal. E aí falava, e as entidades vinham e falavam, sai daí, aqui não é teu lugar, porque você veio aqui, vai embora daqui. E aquilo bombardeio na mente dela, e de repente eu mandei a igreja levantar, eu falei, quem quer aceitar Jesus? Ela disse, que veio uma mão e levantou o braço dela e segurou. Ela não conseguia abaixar. E quando eu falei, você que levantou a mão, vem para frente. E as entidades já, quando ela levantou a mão para aceitando Jesus, aquelas vozes foram distanciando dela. Ela ouvia de longe. E aí eu chamei ela, um grupo grande de pessoas vieram para frente, e ela veio chorando aqui na frente no altar. E ela começou a chorar, disse que muitos anos não chorava. E ela confessou Jesus como Salvador. E aí ela chegou 10h30 na casa, chorando. E aí o marido dela, o que aconteceu com você? Aí eu fui lá na igreja, e o que aconteceu? Eu tive um encontro com Deus. Mas como encontro com Deus? Eu tive um encontro com Deus. E aí, mas você não vai deixar aqui? Vou, claro que vou. Não, você não pode. Veja o patrimônio que nós temos aqui. Veja quanto nós conquistamos aqui. Ela falou, nada mais importa para mim. Como? Você não pode trair a nossa entidade. Você não pode. Ela falou, estou ouvindo a voz deles muito longe. Eles não conseguem nem chegar próximo de mim. Mas você está chorando, sim.
que eles fizeram com você? Você olha o horário, 10h30, mas fala, eu vou para a cachoeira 3 da manhã aqui na Inglaterra, com frio, vou para as encruzilhadas, e você nunca ligou, mas você vai com o povo nosso. Mas não é esse povo estranho que você foi lá esse dia, falou, não. Outro dia de manhã ligou, no domingo de manhã, eu ministrei sala, ligou para a irmã da clínica, e falou, olha, eu quero conversar com o pastor lá, eu quero conversar com os líderes dessa igreja. Aí eu olhei para a pastora, eu digo, vai e conversa com ela. Você não vai? Eu digo, não. Esse é papo de mulher. Só que eu orientei ela. Eu digo, ela vai falar tudo isso aqui para você. Só escute. Mas o que me chamou a atenção, que ela prestou atenção quando eu ministrava, ela falou assim, o pastor falou do poder da oração. Como é que vocês oram? O pastor falou sobre o poder do Espírito Santo. Ela falou, todas as entidades eu discerno quem são os nomes, pelo nome eu sei, mas como que eu vou ouvir o Espírito Santo? Como que eu vou saber que é o Espírito Santo? Eu quero o Espírito Santo para mim. Porque ali, ele diz que ali está a força, ali está o poder, é a maior pessoa mais importante que opera hoje no mundo, no universo, o Espírito Santo, eu quero ele, mas como que eu vou me relacionar com ele? Como que ele falou sobre o jejum, como que você jejua, como você ler a Bíblia, eu nunca li Bíblia, como que você vai aprender, qual é esse texto, como que vocês interpretam a Bíblia? Era essas perguntas dela. E aí a pastora lá gastou tempo estudando. Terceiro dia, ela tem um parque na frente da casa dela, ela ia no parque de madrugada, 3 graus, orar, e pedindo, Espírito Santo, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero aquilo que o Senhor usou aquele pastor para falar comigo, sentir aquilo que eu senti, aquelas palavras que entraram no meu espírito, mudaram todo o meu ser, aquilo que eu estou sentindo, essa paz, eu sei que o Senhor tem mais. E aí na terceira madrugada que ela levanta, ela estava orando 3 da manhã, ali na praça, enrolada ali com a roupa de frio. Ela disse que veio um clarão assim, inundou dentro dela assim, e aquela luz entrou, ela começou a falar em língua e mistério, e ali foi algo extraordinário que Deus fez. Esse ano eu voltei para lá, ela esperou, e eu tive o privilégio de batizar ela, e mais outros irmãos, porque Deus é fiel à sua palavra. Esse é o poder de Deus que habita em nós. Às vezes nós ignoramos essas coisas, mas uma pessoa que estava na mão de Satanás, servindo as trevas anos e anos, dos 13 anos até os 39, nunca tinha entrado dentro de uma igreja. Nós precisamos ensinar sim, mas nós precisamos fazer sim. Nós precisamos ser testemunha. Jesus disse, vocês receberão o poder sobre vocês, e vocês são meus testemunhos. Nós precisamos testemunhar, porque as pessoas do mundo, eles não lêem Bíblia, eles lêem nossa vida. Sinais, maravilha, prodígios. Quantas pessoas que serviram as trevas, Deus usou nosso ministério para alcançar. Quantas pessoas que estavam nas drogas. Eu tenho um grupo lá na igreja, né? Se estiver passando vivo, estão me assistindo lá. E aí um grupo ficava atrás de mim. Era o pessoal da pesada. Um dia chegou uma irmã de outra cidade e falou, quem são esses aí atrás do pastor Isaor? Isso aqui são os membros da igreja. Não, o pastor tem que saber. Esse pessoal é da pesada, eles vivem vendendo isso e aquilo. Teve uma irmãzinha que falou, pastor, é Deus. Como assim é Deus? Pastor, olha, na sexta, no sábado, domingo, eu enchia minha bolsa de droga, eu entrava nos bailão, distribuía, saía daquele, entrava no carro da minha esposa, ia no outro, tal. Pastor, nunca a polícia me prendeu, é Deus, né? Eu digo, não sei qual Deus, mas Deus tem misericórdia de você. Pense num povo que serve a Deus hoje. Eu tenho um desses irmãos, que daí eu estava pregando no estado de São Paulo, logo que ele chegou na igreja, e aí ele me chamou para orar, pastor, vem aqui em casa. Aí eu falei, o que está acontecendo, irmão? Pastor, eu tive uma experiência esse final de semana aqui. Ah, é? Sim. Eu estava fora, 9:30 da noite, bateu na porta do nosso apartamento. Quando fui abrir,
Entrou um homem lá com uma mala grande assim e colocou em cima da nossa mesa aqui. A minha esposa, meus 2 filhos estavam no quarto e estava só eu na cozinha, na sala ali. Ele falou: ô cara, você era dos meus, você nos deixou, você virou as costas para nós, agora estou sabendo que você está aí na igreja, a igreja está pagando o teu condomínio, está dando cesta básica, está pagando tua água, tua luz, teu gás. E cara, você é parceiro nosso, você é isso, você é aquilo. O que aconteceu com você? Você está no outro lado agora, pai. E ele parado ali. Eu trouxe o que você precisa aqui. E aí o cara pega e abre aquela mala, cheio de dinheiro. Ele falou: eu vou fazer você dos traficantes mais importantes dessa cidade. Ninguém vai tocar com você. Tudo o que você precisa é renovar uma aliança comigo. Se quebrou. Aí ele olhou para a cara do camarada e falou: em nome de Jesus, sai daqui. Deu um estouro. Sumiu o homem, sumiu a mala de dinheiro. Aí depois que ele estava mais velho de crente, falei: rapaz, aquele dia eu quase bati em você. Por que, pastor? Poxa, você mandou o diabo embora, pai. Você tinha que mandar embora e ficar com o dinheiro. Veja o nível das trevas. O inimigo se materializou, foi na casa dele. Nós ficamos cerca de 8 meses pagando, mantendo aquela família, para que eles saíssem da onde que eles estavam. Hoje é difícil, muito difícil, um culto que eles venham para a igreja e eles não trazem pelo menos um visitante. Termina o culto, eles dão vários baldeios, levando pessoas, sabe? 2 carros, 1 carro, aonde que cabe 5, eles põem 12. Não sei como é. Sabe? Por quê? Porque o poder de Deus, é isso que a igreja do Senhor precisa fazer. É isso que o Espírito Santo de Deus quer. Nós precisamos ser testemunha. Até que Ele venha, os sinais, as maravilhas tem que acontecer através das nossas vidas. Porque Ele nos deu autoridade, a mesma que Ele concedeu para Cristo Jesus, Ele liberou sobre as nossas vidas. Olha a palavra de Jesus, Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. E nada absolutamente vos causará dano. Para quem que ele deu autoridade? Para mim e para você. Quem que falou? Jesus. Você acha que Jesus está falando a verdade ou mentindo? Está falando a verdade. E por que não está acontecendo? É porque nós precisamos agitar o Espírito de Deus, ativar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é conectado com o nosso espírito, e só tem uma pessoa que pode impedir o Espírito Santo operar. Essa pessoa é você. Chegou a hora da igreja começar a manifestar essa realidade na vida cristã. Quando esse texto de Atos 1 diz, Lucas escrevendo aqui a Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Então Jesus ele fazia e ensinava. Ensinava a palavra, formava discípulo. Quando você ensina e não pratica, eu só ensino, eu não pratico a palavra. Nós podemos ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. As pessoas estão cheias de conhecimento, cheias de teoria. Estava vindo para cá contando o pastor Daniel, fui pregar lá em Cuiabá. E na realidade o pastor não queria que eu fosse. Mas a esposa, os membros da igreja, eles vieram no retiro da aba, assistiram alguns vídeos meus. E aí eles queriam que eu fosse, ele não queria. E aí, eu não sei porquê, mas os homens sempre acabam cedendo para as esposas, e aí me levaram lá. Tirei todos os homens daqui, só estou falando para as mulheres. Não sei por que as mulheres convencem os esposos, né? E aí eles acabam fazendo. Agora os homens voltam outra vez. Eles não viram nada. Aí eu fui lá. Quando cheguei lá no aeroporto, desci lá, sentei no banco de trás, a Nilzete na minha direita. Ele olhou pelo espelho e falou: pastor, é o seguinte, trouxemos você aqui,
mas eu não acredito nada daquilo que me contaram para mim. Falei, irmão, isso que você faz. Eu falo, na realidade eu não faço nada. Quem contou isso? Não, isso é quem faz, o Espírito Santo. Quem faz isso é Jesus. Quem opera é o poder de Deus. Daí ele foi falando, daí foi colocando o currículo dele. Eu sou diretor de seminário tanto tempo, sou professor de hebraico, professor de latim, de grego, eu sou isso, aquilo, tal. O cara foi passando, digo, eu não tenho nada disso aí, cara. E aí a esposa dele falou, pastor, nós nunca hospedamos o pastor em casa, mas você disse que não gosta de ficar em hotel. Digo, é verdade. Imagina, eu venho lá do Paraná aqui, em Cuiabá, e ficar no hotel, só vou e prego e volto embora. Eu gosto de ter comunhão com os irmãos, eu sou pastor, eu gosto de cheirar ovelha. Eu não sou pastor itinerante, estou aqui, estou em vários lugares, mas eu não sou pastor itinerante, sou pastor de igreja. Eu diariamente estou no meu gabinete, eu converso, eu tenho agenda, eu amo fazer isso. Só que Deus, e eu nem gosto de viajar. A minha esposa, falar em viajar, ela está uma semana antes arrumada a mala. Eu estou no 45 do segundo tempo. Que eu arrumo, eu sou muito caseirão, mas como Deus falou para mim, meu filho, falta de sabedoria, eu chamei você e você vai viajar para onde eu vou te mandar. Eu falei, tudo bem, senhor. Então eu venho, mas eu com alegria. E aí eu falei, Deus, eu orei para o senhor falou para mim, vem esse homem aqui, o currículo dele e tal. O cara era o meu vice-deus ali do conhecimento. E aí eu tinha que pregar 5 dias na igreja dele, um congresso, começava às 4 da tarde, a hora que eu ia pregar 9:30 da noite, quente, cheio, 600 e poucas pessoas, digo, ninguém vai me ouvir, muita atividade. E aí eu comecei a pregar o primeiro dia, o segundo, quando chegou o terceiro dia, antes disso, ele subiu, falou, gente, eu vi que esse homem foi humilde, eu quero pedir perdão para vocês, igreja. Faz 30 e poucos anos que tem aqui, 65 anos de igreja aqui. Tudo que eu impedi de Deus fazer por falta de conhecimento. Eu conheço a igreja, eu conheço vocês. E eu sei quantas pessoas sofriam isso. E eu vi que essas pessoas foram curadas. Eu lembro que tinha 2 meninas gêmeas. Uma delas tinha um odor. As fezes dela, desde que ela nasceu, eles tinham 7 para 8 anos, era bem verde. Era insuportável ficar na frente daquela criança, o tanto que era um odor que saía das narinas, da boca dela. E eu fiz uma oração por ela e no momento já foi curada, não sentiu mais nada. E ele conhecia, aí ele pediu perdão para a igreja e pediu para mim. Eu falei, para mim nem precisa, quem opera é o Espírito Santo, só estou aqui. No último dia, aí é o seguinte, eu saía das 2:30 todo dia lá do templo. Por quê? O que faz um povo? Eu lembro que no último dia eu fui agraciado que a hora que eu subia deu um estouro no transformador, acabou a luz. Imaginou 600 pessoas dentro de um templo, sem luz, sem ar condicionado, 30 graus. Em 10 minutos a minha roupa estava grudada no corpo. Eu falei, gente, eu tenho um iPad aqui, eu vou gritar o último dia. Aí as crianças não puderam ir para a sala, eu ministrei assim. Aí quando eu desci para orar embaixo, todo ensopado, voltou a luz. Glória a Deus. Eu tinha orado no 4º dia, tinha uma irmã da Assembleia de Deus, falou, pastor, a minha mãe estava no UTI mais de 20 dias. Ela não fala, ela não come, ela só estava tomando soro, os médicos chamaram para nós ficar as últimas horas com ela. Eu queria que você fosse lá. Eu falei, irmã, só depois das 3 da manhã, porque eu fico até 2:30 aqui. Isso foi no 4º dia. Eu falei, irmã, você crê que se orar nas suas mãos, a senhora vai chegar, você vai chegar lá, é bem jovem, você vai colocar as mãos sobre a sua mãe, e você declara em nome de Jesus que ela está curada. E eu sei, por mais que ela esteja em estado de coma, se você falar no ouvido dela, conte um testemunho 2, e diga que eu transferi unção para você, e que você vai orar sobre ela, e ela vai ser curada. Eu não posso ir lá.
E a irmã Sebraiana falou, mas isso, pastor? Eu digo, é isso mesmo. E aí ela foi. Aquele dia acabou a luz. Quando eu desci todo ensopado, aí na fila eu vi aquela irmã que tinha pedido oração. Quando eu olhei atrás dela, uma senhorinha, parece só pele e osso ali, chorando. E ela veio e me abraçou assim, pastor, eu sou a mulher que estava lá, em estado de coma. Quando minha filha colocou as mãos sobre ela, ela falou que você transferiu unção, sentiu um calor. Pastor, eu estava tomado pelo câncer, não sinto mais nada. A hora que eu soltei a voz de, faz um mingau para mim, que eu estou com muita fome. E ela me abraçava, eu falei, irmã do céu, estou ensopado. Ela deve ter pegado muito unção, saiu grudada também. Aí Deus curou ela, sumiu o câncer. Desapareceu. Por quê? Se nós caminharmos e praticarmos, ensinar e praticarmos, o Espírito Santo começa a frutificar. Cristo, através das nossas vidas. E nós se tornamos verdadeiro instrumento nas mãos do Espírito Santo. Por quê? João 15,16 diz assim, João 15,16, vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Essas coisas eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. A Bíblia diz que nem foi nós que escolhemos, Ele nos escolheu. Para quê? Para nós produzir fruto. E esses frutos, eles vão permanecer para sempre. Porque os dons é de Deus para nós. Agora os frutos é de nós para o Senhor. E a palavra de Jesus, Ele escolheu. Para que tudo aquilo que você peça, tudo que eu e você precisa, termos consciência desse poder de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós conhecemos um Cristo só no nosso intelecto, na nossa alma, mas nós nunca se relacionamos com Cristo no nosso espírito. Eu estava lá em São José do Rio Preto, orando na fila, chegou uma jovem senhora e falou, pastor, quando eu estava no mundão, eu fui contaminado. Ah, irmã, eu sou soro positivo. E aí eu sou membro da igreja aqui. E aí esse aqui é meu esposo. A gente casou no sonho nosso ter filho, mas nós não podemos ter uma relação normal. Porque eu vou contaminar ele. Aí eu falei, irmão, olha para mim. A Bíblia fala, lá em Isaías 53, a partir do versículo 5. Conta ali que Jesus não só levou o nosso pecado, as nossas transgressões, não só levou as nossas maldições, mas também Ele levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores. E que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então toda doença ela é ilegal. Tudo que eu quero é que você não aceite essa, ai, descer do inferno essa doença. Não é sua. Ah, pastor, eu não posso comer isso porque é minha enxaqueca. Se é tua, não tem Jesus que tire. Ah, mas se eu tomar isso, a minha diabetes. Diz que a diabetes é mulher do diabo. Não sai. Se você disser, a minha diabetes, não vai embora. Não é sua, é do inferno. Ah, se eu comer nesse lado aqui, vai me doer o dente, tem que tomar nesse lado. Se eu dormir assim, outro dia não levanto trabalhar. Amados, quando eu e você tiver essa consciência de que é Deus, já fez em Cristo Jesus, você vai dar ordem, saia, desapareça, em nome de Jesus. E aí eu orei para ela, eu digo, filha, tudo que eu quero é que você não aceite essa doença. Isso é do dito lá. Aí eu peguei e orei por ela. No sábado, como fosse hoje, na segunda-feira foi para o laboratório fazer exame. Na quarta-feira ela a líder dela mandou a mensagem no celular da Nilzete.
falando assim, olha, a minha ovelha lá do meu grupo fez os exames, saiu o resultado, ela não tem mais nada. Ela foi totalmente curada. Por quê? Porque nós temos entendido isso. Agora, se eu for falar de empresário, eu tenho muito testemunho para falar para vocês. Agora, se eu for falar sobre prosperidade, finança, eu tenho muito testemunho para falar também. Aí o pessoal diz assim, mas o pastor Isaur tem um dom de fé. O pastor Isaur tem um dom de cura. O pastor Isaur tem não sei o que para o empresário. Não, o Espírito é um só. O Espírito Santo é um só. Por quê? Porque os dons foi o Espírito Santo que distribui para nossas vidas. Vamos ver aqui um texto que eu marquei aqui para vocês. Primeira Coríntios 12 diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Muitos de nós da igreja de Cristo somos ignorantes. Não damos ênfase aos dons espirituais. Olha no 12:7, 1 Coríntios 12:7. E cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito Santo para proveito comum. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, outro pelo mesmo Espírito a fé, outro pelo mesmo Espírito dons de curar, outros operação de milagre, outros profecia, outros dom de discernir espírito, outro variedade de língua, outros interpretação de língua, mas um só é o mesmo Espírito, mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Se nós lermos os últimos versículos desse texto, Paulo diz assim que nós podemos escolher os melhores dons. Nós não podemos ser ignorantes. Porque é o mesmo Espírito que opera de uma maneira grandiosa, tremenda. E o mesmo Espírito, ele opera sobre a sua igreja. Amados irmãos, se nós não vivermos em comunhão com o Espírito Santo, nós dizemos, mas eu tenho orado todos os dias, pastor. Eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu jejuo, eu faço as minhas petições, as minhas súplicas. Eu vou escandalizar vocês agora. Esta é uma vida de religioso. Os fariseus faziam tudo isso aí. Tudo eles faziam. Sem o relacionamento com o Espírito Santo. Fazia as obras humanas. Vivendo um formalismo religioso. Não tem como eu e você tivermos sucesso se nós não tivermos intimidade, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós nos enganamos. Muitas vezes uma igreja grande pode ser uma cilada para nós. Porque eu tenho toda a estrutura, eu tenho isso, tenho aquilo, tal. Renda, finanças, todos os ministérios funcionando, e aí nós se acomodamos. Amado, eu sou desesperado pela palavra de Deus, eu sou desesperado pela presença de Deus, pela comunhão com o Espírito Santo de Deus, ter um relacionamento, senão nós podemos correr o risco de fazer todas essas coisas, só mecanicamente. Eu vou na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu contribuo, eu participo disso, participo daquilo. Mas nós precisamos produzir os frutos. Por que nós muitas vezes somos ignorantes com os dons espirituais? Porque dos 9 dons, somente um que é para nós. Qual, pastor? O único dom que é para você é o dom de línguas. Os demais é para servir os próximos. E aí nós somos
Muitas vezes nós ignoramos, nem oramos em língua e muito mesmo se preocupamos de ver vida sendo curada, liberta, de dar uma direção para uma pessoa através do Espírito Santo. Jesus, ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O mesmo, os anjos falando, o mesmo Cristo que você está vendo subindo, ele também voltará. Enquanto isso, nós precisamos continuar tocando as vidas. Tocando as vidas, tocando as famílias. Não tem como você viver uma vida de sucesso se nós não tivermos essa comunhão com o Espírito Santo, se nós não temos relacionamento com Ele. Como que, eu estava pensando, Deus, como que pode? Tem lugar que eu saio 3 horas da manhã, quando uma igreja maior, como que o povo fica lá? Eu estive em Balneário Camboriú, ano passado, e aí tem um presidente da Donep, me chamou, Isaur, eu estou com um grupo de empresários, os caras mais bambambam, ricos, e eu tenho uma reunião com eles, eu e meu pastor, das 10 até 11h30. Se você passar disso aqui, ele levanta e vai embora. Então nós vamos lá tocar 3 hinos, você sobe, traz uma palavra, não passa de 11h20. Aí tudo bem, porque eles vão embora, vai ficar chato, você vai ficar falando sozinho. Digo, tranquilo. Aí tocaram 3 hinos, nós louvamos a Deus, passaram a palavra, comecei a pregar. 11h20 eu parei, passei para o pastor. E eu não falei nada, eu digo, nem vou orar, né? Porque... Aí vem uma senhora aqui, cabelo tudo produzido, nem cheguei a tocar no cabelo, toquei no ombro dela assim. Não sei quanto tempo levou para arrumar aquele cabelo, só toquei no ombro assim. Quando eu troquei, ela deu um grito, E eu me assustei, o que foi? Minha vista, estou enxergando, a minha vista era ruim, estou enxergando tudo. A que estava atrás dela ali, mas olha, eu estou sentindo algo dentro de mim, assim, está mexendo, isso aqui, tal, eu tinha uma doença assim, eu repreendi a outra, tal e tal. Gente, a hora que eu orei pelas últimas pessoas, era 2h20 da tarde. O que faz essas pessoas ficar? Quando eu entrei no estacionamento, eu digo, nossa, vai ter uma feira de carro importado aqui? Gente, o que faz um povo como esse? De não sair ninguém para almoçar ou tinha outra atividade. Não foi ninguém. Ficaram ali para mim orar por cada um deles. O que leva umas pessoas ricas, pessoa abastada, pessoa muito próxima financeiramente, ficar no auditório até as 2h30 da tarde? Para ver o Isaur? Não, é o Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus. Tem um livro que eu conto testemunha. Tem uma irmã da igreja que o pai dela e a mãe eram espiritualistas, né? Tinha um centro e tal. E aí essa irmã se converteu. Aí eu fui lá e fiz um batismo dela. Quando ela voltou para casa, aí ela entrou no quarto, havia um demônio sentado na cama dela e olhou para ela. Agora você é crentinha, agora é... Ela falou, sou. Você está preparado para enfrentar eu? Ela falou, eu não. Mas o meu pastor está. Ele falou, aquele gordinho baixinho, não quero nada com ele, eu vou embora. Chamou de gordinho baixinho, só faltou chamar que careca. Ela falou, não quero nada com ele. Eu estava em Ponta Grossa, eu e a Nilzete, fomos comprar umas canecas lá em Ponta Grossa, para a igreja. A gente fomos buscar lá. E aí teve uma pastora, falou, pastor, nós pegamos um caso difícil aqui de uma menina, tá? Não sabemos se ela entrou no demônio ou o demônio entrou dentro dela. O que nós faz? Eu falei, o quê? Quando ela falou assim, falou meu nome, o demônio falou, não fale o nome desse cara para mim que eu não gosto dele. Por causa dele eu deixei de fazer muitas coisas aqui em Telêmaco Borba. Amado, é o poder de Deus que está sobre você. É o poder de Deus que está sobre a igreja.
Muitas vezes nós ignoramos aquilo que nós temos. Jesus não só ensinava, ele fazia, ensinava. Nós precisamos também manifestar os dons, a palavra. Como é gostoso você ver o Espírito Santo salvando, curando, transformando. Você chega lá, um empresário arrebentado, dívida, uma palavra, uma oração, você vê Deus manifestando, restaurando. Eu lembro, esse tempo atrás, eu estava ministrando o culto de curas e milagres na sexta-feira. Toda sexta-feira eu tenho um culto de curas e milagres. Nem sempre eu prego, mas eu estou ali, né? Geralmente eu oro depois. E aí, aquele dia eu estava pregando. Aí chegou um casal lá, que o filho nasceu, o Noah, até coloquei num dos livros meus, testemunho dele. Ele nasceu cego, 100% cego. E aí os pais fizeram todos os exames, por último ficaram uma semana no Pequeno Príncipe. Aí fizeram todos os exames, chamaram os pais, falaram, olha, o seu filho, ele é 100% cego, das duas visões. É o seguinte, nós vamos passar você para um psicólogo, porque hoje ele é criança, é fácil de vocês cuidar. Mas ele vai se tornar adulto e vocês precisam saber lidar com uma pessoa especial. Você imagina os pais ouvindo esse diagnóstico? Eles congregavam na Bola de Neve, aí sentaram lá atrás. Eu estava pregando, ele não interagia, não ria, 6 meses, porque ele não enxergava. Aí eles vieram, os avós paternos, chegaram na minha frente. Aí tem um vidro de óleo também. Aí eles contaram a história, eu vi chorando ali. Eu coloquei o óleo na testa do Noah. Falei, esse menino que está curado em nome de Jesus. Eu sempre brinco, tudo que não tem jeito, Deus manda para mim. Se não tem jeito, vai lá. Aí eu orei por ele. Eu falei, tome posse que esse menino está curado. Eu estou declarando que ele está curado. Aí eles choraram e tal, foram embora. Aí na casa eles colocavam no edredom. Aí diziam jantar, comer, ficar deitado ali, não interagia. Aí eles começaram a observar, quando eles passavam ali, o Noah virava a cabeça. Quando eu passava para cá, o Noah, foram lá, mexeram com o Noah riu. O Noah começou a corresponder. Aí eles gravaram, voltaram no Pequeno Príncipe com o médico lá e gravaram. O médico falou, mas isso não se explica isso aqui. Eu trabalho 10 anos na PAI, eu trabalho aqui mais quantos anos, eu nunca vi isso aqui. Esse menino tinha mais algumas sequelas, porque a mãe, a Laís, é uma mulher alta, ela caiu 2 vezes e bateu a cabeça da criança. Então, os problemas nos neurônios, tudo, ele ia ter muito outros traumas, tal. E o Noah perfeito. Aí eles estão morando lá em Piracicaba. O Tiago é engenheiro químico. E a Laís está fazendo medicina hoje. Aí eu estava pregando uma cidadezinha por nome Dois Córregos, lá perto de Jaú. Aí eles subiram, dá 180 quilômetros, foram lá. Aí chegaram lá, o Noah já correndo para lá e olhando-se, digo, meu Deus, essa criança não era para estar assim. Mas Jesus, ele faz. Jesus, ele faz. E é isso que o Senhor quer. Que nós estejamos fazendo até que Ele venha. Porque Deus é fiel à sua palavra. Às vezes eu estava brincando com o Daniel, eu digo, às vezes não sei se eu prego ou quanto testemunho. Tem um livro ali que eu, sempre Jesus, Jesus para sempre. Eu tive agora em abril em Blumenau, e ali foi ordenado 5 casais pastores. E um dos pastores ali, casal, quando eles falaram, pastor, vai almoçar com a gente lá. Eu falei, conversa com o pastor da igreja, eu não conheço vocês. Falou, não, ele está tudo certo para você almoçar conosco lá. Aí a gente ungiu ali, todos separou para o ministério, tudo foi 22 pessoas. Ungimos 5 casais pastores. Aí nós fomos lá na casa da irmã, uma mesa farta, e aí ela pediu para mim orar. Ela falou, pastor, antes de você orar, eu quero contar um testemunho para você. Eu falei, pode falar, irmã. Pastor, há mais de 10 anos atrás, você estava pregando aqui em Blumenau, e eu fui na igreja, eu estava com uma depressão profunda. Eu tinha um carro
novo, um carro, nós somos empresário. E eu com essa depressão, eu acelerei tudo que tinha aquele carro e coloquei numa pilastra de uma ponte. Eu queria me matar, explodiu o carro, acabou com o carro. E eu não morri. E aí naquela noite me levaram para a igreja e você estava pregando lá. E eu só queria, aí eu tinha arquitetado uma outra forma de eu tirar minha vida. E aí você estava pregando, de repente você parou de pregar. E você falou, tem uma mulher aqui. Você tentou tirar a sua vida, isso. E aí eu insistia, e ela olhava para o lado, o esposo, o filho, sogra, cunhado, toda uma família grande que foram lá. Ela falou, mas eles não podem, eu falei que foi um acidente, que não sei, que eu desmaiei no volante, fui eu que tentei o suicídio. E aí eu insisti, venha para frente, de repente foi uma mulher, falou, a senhora até pode estar passando sintoma, mas não é senhora, fica aí que eu vou orar. De repente diz que vem algo, começou, parece que ia saltar uma borboleta dentro do... Estava no pescoço dela, levantou e foi para frente, todo mundo, mas... Ela falou, veja como é que as coisas, pastor, aquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Ontem você estava derramando óleo na minha cabeça, do meu esposo, nos ungindo como pastor dessa igreja. Queridos, Deus é Deus. Jesus, Ele ensinava, e Jesus, Ele fazia. Tudo que Jesus fez, Ele fez falando. Tudo que você precisa é declarar a palavra dEle, é liberar a palavra dEle. O mesmo Espírito. Eu estava o ano passado ali em Itapema, e tem um cabeleireiro lá que é amigo meu, só de celebridade. A Nilzete vai lá, ele que dá, certo, ela é celebridade também. Aí estava lá umas mulheres muito top lá, tudo. E eu estava na sala de espera, lá tinha um estúdio antes que ele tinha camarim. Chegava, por exemplo, Neymar, a família, e ficava num camarim. Chegava Sorocaba e tal, ficava no outro, família e tal, assim. Ele é um cara muito... E aí, a gente fez amizade com ele. Cada vez que nós passamos, a Nilzete ganha lá um tratamento de cabelo. Eu, como não tenho, não me dá nada, né? Mas... a Nilzete que sai bem lá. Aí, ele conversando com a senhora lá. E aquela mulher falando, olha, eu sou o líder da igreja católica, eu, meu esposo, nós somos palestrantes de casais, nós ministramos para a família, só que tem um vazio dentro de mim. Ela falando, e ele falou, o que é? Cristo? Ele falou, não, eu não vou deixar geração. Eu tenho 2 filhas, uma quer engravidar, a outra não quer. E essa que quer, nós fizemos todos os procedimentos. Tem um procedimento com 150 mil e ela não engravida. E aí, todo ano nós vamos para Fátima, todo ano vamos para o Vaticano, todo ano nós vamos para Lourdes, esperando que um dia vai fazer um milagre. E o irmão lá conversando com ela, o cabeleireiro, ele até fez umas brincadeiras, ela não gostou, vi que eles iam entrar no tapa. Falei, Deus, coloque tuas mãos ali. Ele desafiou um pouco o dogma dela, a crença dela. Ele falou, com esse homem aí? Ela falou, não. Chame tua filha, eu tenho certeza, se ele orar por ela, ela vai engravidar. Ele falou, não, ela está na Europa. Semana que vem ela vem. Então converse com ele. Aí eu dei esse livro meu, Os Passos para Jesus, dei para ela. Eu falei, querida, você crê que se orar nas suas mãos, você vai colocar as mãos sobre a sua filha, ela vai engravidar? Ela começou a olhar para mim e chorar, falou, eu creio, pastor. Aí eu peguei e orei por ela, assim, eu declarei, quando sua filha voltar da Europa, coloca a mão na barriga dela, e eu declaro que até dezembro ela vai estar grávida. Tudo bem. Aí quando passou uns meses, ela gravou um áudio, mandaram para a Nilzete ali. Eu mexo muito pouco no celular, então eu sempre passo o número da Nilzete, mas eu sempre mando para mim. Aí ela testemunhando que a filha dela chegou da Europa, ela chegou e contou, colocou as mãos, a menina sentiu um calor.
E a outra que não queria tocou na outra, as duas engravidaram. Aí nasceu o Bento, eles mandaram foto para mim do Bento. E aí, uma pessoa que trabalhava, fazia tudo de uma forma religiosa, e de repente eu falei para ela: você crê? Se eu tocar nas suas mãos, você vai tocar na sua filha, ela vai engravidar. Vou contar a história da gravidez aí. Tem trigêmeos, tem gêmeos, tem vários. Depois eu vou fazer uma fila só para trigêmeo. Daí vocês podem entrar ali que eu vou orar. Então as coisas fluem. Eu estive lá pregando lá em Aba de Maringá. Aí eu fiquei na casa de um casal, 11 anos de casado. E eles não podiam ter filho. Aí eles deram a cama dele para mim, que a Nilzete dormir. Eu falei: agora não tem jeito deles não ser pais. Eu falei: eu dormi na cama de vocês, eu creio que tem unção aí. Aí, no outro mês, a irmãzinha estava grávida. Estou dormindo na cama do Daniel lá, não sei o que vai acontecer lá. Meu Deus, o tempo, gente. Eu vou orar com vocês. Se eu for aqui, vou ficar muito tempo aqui. Amanhã tem mais, tá bom? Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és meu filho.